boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de Reforma Íntima. Hoje, participação mais que especial da nossa querida Alba e Eliane. Boa noite, meninas! Boa noite, Lili, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Eu sei que na quarta-feira, quando a gente for passar isso, vai vir aquela chuva de comentários assim. Que saudade da Eliane! E a gente vai ter que aceitar isso, né? Nós estamos de máscara, pessoal, porque nós estamos no mesmo ambiente fazendo essa gravação. Hoje não é uma live, é uma gravação, embora o chat seja ao vivo. E aí a gente convida todos vocês a participarem. Eu vou estar no chat, a gente vai respondendo perguntas e vamos interagindo, mas isso é uma gravação. Então, eu vou passar para a Alba para fazer a nossa leitura inicial e, na sequência, a gente faz a nossa prece para começar o nosso estudo. A mensagem é do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Como foi uma mensagem escolhida pela Eliana, a gente vai pedir para que ela leia então a mensagem. Tá. Então, essa mensagem é de número 13 e foi tirada no acaso, entre aspas, né? É uma mensagem linda e vem bem a calhar. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Nós vamos fazer uma prece musicada e eu gostaria de convidar as pessoas que quiserem, podem colocar a sua água frutificada ao lado do computador, que a espiritualidade à distância consegue fazer todo o trabalho de frutificação da água, e as pessoas que quiserem também podem dividir essa água com pessoas que não podem assistir, que não podem estar por perto, e a gente faz um tratamento à distância, né? Um sentimento me funda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser moço, ser limpo, ser puro, e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui.
minha dor, Senhor. Jesus abençoe o nosso estudo, meninas. Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Gente, o livro que a gente escolheu para trazer umas mensagens hoje é Jesus e a Atualidade. Não sei se está dando para ver aí. Essa é a última capa, né? É a última edição. É um livro bem atual. E a gente vai tentar trazer um pouquinho dele aqui hoje. Ele faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora do médium Divaldo. E ela também está presente em 2 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ela não assina como Joana, ela assina como o Espírito Amigo. É a paciência, e eu já sei até de cor, de tanto que já li, está no capítulo 9, quem se interessar, e no capítulo 18 está Dar-se-á aquele que tem. Ela nos trouxe essa série psicológica e contém 16 livros, e esse é o primeiro dos 16. E esse livro, as 20 situações que ele nos traz, são sobre ocorrências do nosso cotidiano, coisas que nos aturdem, e que a gente só encontra respostas buscando a terapia realmente da conduta que Jesus nos trouxe, né? E aí, baseado seguindo o Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar os resultados de saúde, paz e felicidade. Volta um pouquinho. Então, só rapidinho aqui, gente, o livro ele tem essas 20 mensagens aí. É um livro que vale a pena ser lido. Ele tem na nossa biblioteca, né, Alba? Lá no MEF. Então, como a Alba falou, realmente é um livro que traz os desafios e o que é que Jesus faria, né? O que é que ele fez para nos ensinar. E só um comentário que quando eu fui ler a mensagem, começou a aparecer flashes na minha lembrança dos nossos encontros no núcleo. E eu fiquei bem emocionada. Pode passar. Saudade de todo mundo, né? E do tempo que a gente podia se reunir. A primeira é a minha, né, Alba? Vamos lá. A gente dividiu, gente. Jesus e os desafios. Então, essa primeira mensagem, ela é muito interessante, porque ela fala que a nossa vida aqui no planeta Terra é uma vida de desafios. Então, quem está procurando só felicidade, prazeres, pode até encontrar por um tempo, mas não é para isso que nós estamos aqui. E muitas vezes a gente começa a procurar melhores formas de se viver quando a gente passa por dores, né? Dores da perda, dores do emprego que está difícil, dores de uma pandemia que você não pode sair de casa e encontrar com as pessoas. Então, isso tudo, esses desafios, faz com que a gente volte para dentro da gente mesmo e pense e repense a nossa vida. Então, devagarzinho, nós vamos despertando para a realidade, que isso aqui é passageiro e que a vida verdadeira está no plano espiritual, né? Então, é muito interessante essa mensagem, porque muitas pessoas estão ficando muito tempo no sofá, só vendo o tempo passar, vendo televisão, não procura ver um livro, não aproveita para ver palestras edificantes, conversar, mesmo que seja à distância, com pessoas que possam te acrescentar alguma coisa. Então, muita gente está nessa inércia, como se estivesse num sono, e a pessoa, às vezes, precisa da dor de uma movimentação para poder acordar. Então, esse crescimento espiritual, ele deve ser buscado por nós. A gente tem que vencer as nossas tendências inferiores e precisa enfrentar esse grande desafio da vida, né? Inclusive dessa pandemia que a gente está vivendo. Jesus e reencarnação.
Joana nos fala que o amor ensinado por Jesus, se não tivesse a bênção do renascimento, como que a gente ia enfrentar, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que tem tanto dinheiro, saúde, poder, e tem um outro, família morando embaixo da ponte. Às vezes, porque não tem emprego, não tem como pagar o aluguel, não tem o que comer. Então, Deus seria justo se desse tanto a um e a outro não. A reencarnação realmente vem nos mostrar o porquê dessas situações, né? Então, Joana também nos traz que a reencarnação de que utilizas é concessão superior, que a gente não pode desperdiçar. Então, a gente tem que aproveitar cada momento, cada situação que a gente tem para realmente evoluirmos, porque a gente tem que aproveitar mais uma vida, né, mais uma encarnação, para sair daqui melhor do que entrou, senão não vai fazer a diferença. Então, é preciso realmente evoluir, e a reencarnação, essa bênção que Deus nos dá, que é para isso mesmo, para a gente ir em busca. Ô, Alba, Pois não, Nenê. Eu acho que a gente poderia entender de uma outra maneira. A colocação, uma outra maneira que até acresce também, né? A semana passada nós falamos do Sermão do Monte, e uma das passagens, uma das bem-aventuranças, ela trata dos felizes os que choram, né? Porque eles serão consolados. Então Jesus, quando coloca o choro, ele coloca o desafio, né? Você vai estar numa encarnação, você vai passar uma vida inteira e você vai ter sofrimento, dor, muitos embates a realizar. Então, ele trata os dois itens que você citou. O choro, que é o desafio, que a Eliane bem falou, né? E ele fala do consolo, que vem a reencarnação e as próximas vidas e as nossas oportunidades para reparar e para conseguir ser consolado, né? Sim. Então, eu acho que a gente linka muito, né? Esse ano, esse mês, dezembro, é o mês de falar de Jesus, né? Então, eu achei muito pertinente a gente encaixar um pouquinho a fala do mestre, né? Na fala de vocês. E a gente tem que lembrar também que a reencarnação, ela pode ser resgate, ela pode ser missão, né? Então, às vezes a gente escuta assim, fulano está fazendo isso, é castigo. Não, não é castigo, né? É um resgate, ou às vezes é uma missão, às vezes a pessoa pediu para mim daquilo, naquela condição, até para dar exemplo em convívio com ela. Né? A gente vê, estudando as obras daí, André Luiz, Emmanuel, né? A gente vai vendo exemplos assim, né? A própria Alcione, de renúncia, né? Onde ela reencarnou para auxiliar as pessoas, queridos espíritos, que estavam ainda em grau ainda menos evolutivo, né? Sim. Então, agora a mensagem Jesus e humanidade. Essa mensagem, ela fala que Jesus, ele na realidade não criou nenhuma religião. Então, essas desavenças todas, né, que as religiões promovem entre os seus participantes, não, Jesus está na minha igreja, Jesus está em tal lugar, e Jesus, na realidade, não deixou essa doutrina, não deixou um sistema, não deixou uma religião. A religião dele era o amor, então ele dedicou a vida dele toda para que as pessoas no entorno dele vivessem melhor, seguissem os seus conselhos, e o objetivo dele, na vinda dele aqui para o planeta Terra, foi justamente esse. Ele foi o exemplo, né, que superou as dificuldades até o final, e ele conseguiu nos provar que, mesmo sendo humanos, é possível vencer os desafios, porque ele veio no planeta Terra com toda a sua capacidade, mas ele tomou um corpo de carne, então ele tinha as dores, ele sofria, ele chorou, ele teve medo, então é para provar e ao longo do caminho a gente ter ele como modelo mesmo, né? E uma coisa interessante aqui é que fala que é para o homem se humanizar. Quanto homem desumano que a gente encontra nesse planeta. Então, a gente tem que evoluir muito ainda para poder assumir essa forma humana que Jesus nos desafia, né? E
todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão, e daí para a angelitude. Então, nós temos que prestar atenção nas nossas reações, né? O ser colérico, raivoso, às vezes a gente é assim no dia a dia, perde o controle. Então, a gente tem que começar a prestar muita atenção na maneira como a gente reage aos desafios, como é que eu sinto isso, a raiva que parece que vem de dentro, para a gente poder entender, processar isso e ir melhorando. A hora que vem a confusão, que vem o problema, agir com racionalidade. É claro que isso não é fácil, é um exercício, né? Que coisa incrível, né? A gente imaginar que quando ele estava entre nós, para ele o ser humano era a raça, o ponto ápice, né? E hoje a gente distorceu, nós conseguimos distorcer o real conceito de ser humano. E aí Exato. Nós temos que reaprender a ser humano. Que coisa, né? É muito louco isso, né? É muito louco. Pensar lá atrás e fazer esse retorno para... É como a gente fala da reforma, né? A reforma íntima, ela não é uma coisa que deveria ser eterna. Porque primeiro você construiu alguma coisa, porque eu estou reformando. Então quer dizer que eu estraguei para depois consertar. Então foi isso que ele fez, estava certinho o conceito, né? Nós fomos criados simples e ignorantes com a proposta, o propósito de ser feliz e de evoluir. A gente distorceu tudo, a gente arrebentou no meio do caminho, e aí hoje a gente está aqui tentando reformar, tentando ser humano. É muito legal. Bom, bem lembrado. Como que a gente tem que realmente pensar nas situações, sim, né? Filosofar. Precisa. Quando ele fala daí partir para a angelitude, né? E quando a gente realmente evoluir. Eu lembrei agora do estudo do Evangelho Minucioso, e foi lembrado essa semana quando Jesus fala assim, os discípulos, já não vos chamo servos, e sim amigos. Fala que a gente tem que sair da condição de servo, ele apenas faz, sem saber o que está fazendo. A condição de amigo, a gente já conhece a passagem de Jesus, para, enfim, chegar à condição de filho de Deus, puro, anjo, né? Ele fala, ela nos traz. É muito lindo, né? Jesus e amor. Tinha que sair para mim, né? Essa é linda, né, Laura? Essa é linda. Ela para que a figura humana de Jesus confirma a sua procedência na realização do ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra, né? Ele é o exemplo que a gente tem que seguir, né? E numa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como solução. Jesus veio há 2020 anos, né? A gente fala 2000, mas já são 2020, né? Exato. Até hoje, a gente vive numa sociedade agressiva e perversa, né? Hoje, uma pessoa que pega um cachorrinho que acabou de nascer, joga numa caixa, põe ali para tomar chuva, morrer de fome, se ninguém vai pegar. Eu acho isso uma perversidade e tantas outras coisas. Então, assim, naquela época, ele já veio ensinar o amor. Se passaram 2020 anos e a gente ainda não aprendeu esse amor de Jesus. Né? É fácil amar a Eliane, a Lili, a Vilma, que são minhas amigas, né? Agora, é fácil amar ele que passou lá na rua e roubou minha bolsa? Não é fácil. Então, Jesus amava. Né? Então, assim, a gente ainda está distante disso. E por que a gente está distante? Né? É porque a gente não está fazendo a reforma íntima, é porque a gente não tem o perdão sem restrições em nós, né? O perdão como terapia eficaz realmente, né? O que é que nos falta? A gente precisa realmente se dedicar, trabalhar para ter esse amor, porque quando a gente atender esse ápice do amor, é que a gente vai conseguir essa evolução que a gente busca, né? E ao contrário, ao invés de ter o perdão dentro de nós temos o não perdão, né? A raiva, aquele sentimento de querer se vingar, ou então a gente não tem essa coragem e deixa nas mãos de Deus, né? Deixa que Deus vai tomar conta, ele vai aprender da pior forma, ou sente assim um gostinho bom de... Hoje eu tô perversa, né? Sente assim um gostinho bom quando há alguém que te fez sofrer
tem algum tipo de dissabor, a gente ainda não consegue falar, nossa, né, coitado, ele teve, assim, um embate comigo, mas eu perdoei, que pena que ele está passando por isso. A gente ainda não tem essa evolução. Gente, eu vou falar, né? Eu falo mesmo, né? Eu lembro, hoje eu não falo mais isso, né? Se eu não falo mais é porque eu já não penso mais, mas eu lembrei quando eu estava Só por isso que você né? lembrou, Só né? por isso, né? Lá no sertão, eu vou falar, no tom, a gente fala lá. Quando acontece uma situação assim, né? Com raiva daquele ser humano, a gente fala assim. O pau te acha. Menino, desse jeito, desse tom. Deus não dá asa à cobra. Esse dessa eu ia lá agorinha. A gente já se assume que é uma cobra, né? Então, assim, a gente, como a Eliane falou, a gente já não está me perdoando totalmente. Tá passando por isso, que Jesus abençoe. Não, eu já quero criar asa para ir lá. Dá uma espiadinha nessa situação, né? A gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir, e não vai ser de uma vez, não precisa se preocupar, e não vai ser assim, de hoje para amanhã, não, né? É um processo lento, começa na encarnação, vai para o plano espiritual, a gente retorna para continuar, né? A gente não regride, mas seria bom também que a gente não estacionar, porque se estaciona, vai demorar mais, né? Vai ter um processo ainda mais lento. Vamos nos movimentar, né? Um movimento que não deixa a água podre. Verdade, Eliane. Jesus e tolerância, essa é ótima. Jesus era muito tolerante, porque, olha, ele pegou pessoas rudes, não todos, né, mas a grande maioria dos discípulos dele eram pessoas muito simples, pessoas rudes. E a gente vê que ao longo da caminhada de Jesus, ao final, ele ainda estava dando a lição dele de amor, isso é muito lindo. E o quanto que os discípulos aprenderam, e só com a partida de Jesus é que eles realmente assumiram, né, a posição, como a Alba falou, deixaram de ser servos e passaram a ser senhores no sentido de tomar posse do conhecimento e sair para o mundo para fazer o que Jesus queria que eles fizessem, né, que era divulgar o seu amor, divulgar a sua palavra. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. E dentro dessa lição, fala muito a questão do julgamento, que é uma coisa que a gente precisa melhorar. Na realidade, a gente não sabe o que o outro está passando. Às vezes a situação parece muito clara, mas não é nada daquilo que você está pensando que aconteceu. E, no entanto, a gente julga, a gente tira as nossas conclusões, conta as histórias acrescentando pontos, e, na realidade, não é nada daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses julgamentos. E dentro desse julgamento, muitas vezes vem a culpa, né? A gente tem muita culpa por questões que a gente acha que falhou, que deixou de fazer. E a culpa, na realidade, ela serve só para nos diminuir, vamos dizer assim, diminuir a nossa força. Nós temos que assumir o que fizemos de errado e partir para tentar melhorar. Se não der para consertar tudo, que pelo menos conserte parte, né, do que a gente fez. Então, fala muito aqui desses julgamentos arbitrários, né? E a gente vai, consequentemente, sofrer aflição por esses julgamentos. É muito difícil nós, na evolução que estamos, no ponto que nós estamos, deixar de julgar. A gente faz isso o tempo todo, até sem perceber. Então, vamos ser mais tolerantes com o erro dos outros, né? Porque eu erro agora, você erra depois, e se um tiver tolerância com o outro, dá para a gente caminhar junto. Falta um pouquinho de empatia, né? Fala. A pessoa não está desenvolvendo esse sentimento, e aí está tudo muito dentro do que a gente conversou sobre as bem-aventuranças, e aí eu me lembro de novo nos mansos, né? Que herdaram a terra, bem-aventurados os mansos. E aí, quando Jesus fala isso, ele mesmo entrou no templo e ele quebrou as mesas e gritou com o povo e disse: aqui não é lugar dessa hipocrisia. E, quer dizer, ele não deixou de ser manso, impondo uma autoridade, impondo limites, que a gente acha também que a gente tem que ser bobinho, né? Aceitar tudo, né? E dizer amém a tudo. Exato. E não é isso. Nós podemos impor limites sem ser violento.
né? Exato. Sem colocar essa força na nossa palavra, na nossa atitude. E ele fez isso. Né? Então, isso é a característica do tolerante, né? Daquele que entende realmente o limite, onde ele pode chegar, onde ele pode ir. Acho bacana isso, né? Mas eu tenho que falar, Liz, e a Eliane, ela já não é uma pessoa que julga. Até brinquei com as meninas desse dia, eu digo, gente, a gente não vai encontrar a Eliane no umbral. Ela já vai para o plano superior. A gente teve uma situação esses dias, a Eliane, eu digo, a Eliane, a menina é preguiçosa. Não, vamos ver assim. Eu digo, tá vendo, gente? A Eliane vai para o céu. Mas aquilo ali foi um lapso, Alma, porque eu não sou assim o tempo inteiro, viu? Infelizmente. Ela é assim. Ela é. Eu já tive uma situação assim, muito pesada com ela, a polícia atrás da gente e ela calma, na frente da casa do lembrei. Depois a mulher reclamou, hein, Lili? A mulher acabando, tacando ela assim com 4 pedras assim, ela calma, a senhora tem que compreender. Mansa, ela já chegou um ponto acima da gente. Pelo menos quando ela estiver lá na colônia, né, ela vai poder pedir por nós, né? E a gente vai estar lá no umbral ainda. Como vocês estão enganados? As aparências enganam. Não tem essa lição de Jesus aqui, mas ele diria isso. Mas eu acho que é mais fácil a gente ser manso, né? É mais fácil a gente treinar essa tolerância. Não estou tirando mérito que ela conquistou de uma vida inteira, porque a área que ela trabalha também exige que ela esteja afinada com o público. Então, o público sempre tem razão, o público sempre está certo, a gente tem que sempre estar ali. Eu estou aprendendo isso ainda, né? A duras penas. Mas a tolerância ainda é um gesto mais simples da gente buscar do que o perdão e o não julgamento, como ela falou. Aí é mais complicado. Exatamente o que ela colocou. A gente julga sem perceber. Eu faço julgamento nos meus gestos menores do dia a dia. Né? Às vezes eu estou ali, está chovendo. De repente vira sol. Você já estava reclamando da chuva, você já está julgando Deus por causa do sol, e eu não posso ir para casa porque eu vou molhar, porque eu isso. Então a gente julga nas pequenas e nas grandes coisas. E é automático. Quando vê, você já julgou. Então é difícil você cuidar do respeito ao outro. Né? Saber que o outro também tem uma opinião, que o outro também é importante, e que eu preciso parar um pouquinho e pensar. É um exercício real da empatia. E a gente tem que estar no momento presente para tomar essas atitudes, né? A gente está sendo muito exigido e às vezes você tem reações que depois você arrepende. Aí para retomar, para pedir desculpa, para explicar para a pessoa que não foi aquilo que você quis dizer, que não foi aquilo que você foi fazer, dá muito mais trabalho. Né? Sim. Jesus e honra. Jesus pode penetrar nas leis fundamentais da vida e conduz os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos. Então, assim, a Lili já citou a questão lá quando Jesus foi lá expulsar os vendedores do templo, né? Jesus, quando ele estava fazendo aquilo, alguns acharam que ele estava ali cancelando a lei de Moisés, mas na verdade não era isso. Jesus sempre agiu com honra em tudo que ele fez. Tolerância, honra, né? E lá ele fez apenas cumprir a lei. Ele foi mostrar para cumprir a lei. E o templo é um lugar sagrado. Só que aquele templo lá em Jerusalém, ele era usado tipo um banco central, né? Se fazia comércio lá, de pobres e ricos, né? Então, você tinha dinheiro e ia sacrificar algum animal, comprava um animal mais caro. Você não tinha, comprava uma pomba para sacrificar. E Jesus foi lá para mostrar que aquilo ali não poderia naquele lugar, um lugar de oração, né? De se conectar ao alto. E ele sempre usando a honra, né? E é algo inigualável para o nosso guia interior. A gente deve se prestar com honra, né, para poder seguir em frente sem deter-se, né? E ela conclui essa mensagem no livro: tua honra deve modelar-se na de Jesus. Muito simples, né? Mas é isso que a gente luta a vida inteira. Luta a vida inteira, né? E será que a gente já consegue? Né? Então, assim,
É fácil, erros teóricos, né? Vamos ter pessoas honradas, mas na prática, infelizmente, a gente ainda está à distância disso, então a gente ainda não está conseguindo ir para frente sem se deter. A gente detém da ordem, detém da intolerância, né? E a gente Da falta de amor, da né? falta de amor, né? Então a gente vai detendo em coisas simples, e aí a gente não consegue avançar. Né? Aquela perguntinha que a gente sempre faz no nosso dia a dia, né? O que é que Jesus faria? Antes de qualquer atitude que eu for tomar, o que é que Jesus faria? Que não é fácil também, porque ele daria um show e a gente ainda está engatinhando, né? É claro que a gente não quer, com isso, desanimar as pessoas, né? Os nossos ouvintes ficam ali, nossa, como a gente sempre brincava no NEFA, né? O NEFA é na frente do Rio. Eles vão sair da palestra e vão pular no Rio. Do jeito que elas falaram ali dentro, eu não vou fazer nunca. É impossível, não é assim. Não é um assim. padrão para a gente se moldar. Né? Então, o meu modelo, qual que tem que ser? Tem que ser Jesus. Eu não vou fazer nem perto do que ele faz, mas eu estou tentando. E é essa a nossa proposta, né? Não, e da coisa, eu tenho uma situação aqui hoje, eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir, depois eu não consigo, mas a partir do momento que eu colocar isso como propósito da minha vida, e eu for seguindo, um eu vou conseguir, outro não, de repente eu já estou conseguindo 2, mais na frente 3. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo. A gente não pode também pensar, eu não vou conseguir nunca. Pronto, parou e ficou ali, né? Exato. Aos poucos, a gente vai conseguir sim. Vamos começar nessa encarnação já, e vamos ver mais na frente, a gente vai acelerando o passo, Exato. né? E dentro do que a Lili falou, uma coisa que eu vejo que é muito importante e muito difícil, embora pareça fácil, é o auto-perdão. A gente se julga o tempo inteiro, usa chibata o tempo inteiro, como é que eu fui cometer esse erro, por que eu fui falar aquilo, e fica, como a Alba falou, pisando como se fosse ali remexendo um barro e você não avança, não sai do lugar. A gente tem que treinar não só o perdão do outro, mas o perdão da gente mesmo. A gente comete erros, nós somos humanos, nem sempre o outro entende o erro que você cometeu, às vezes não te perdoa, corta a relação, corta você da lista de amigos, né? Mas a gente precisa se perdoar, nós não cometemos os erros por querer, né? Você não acorda cedo e fala, não, hoje eu vou errar muito feio com fulano de tal. Você não tem esse propósito, né? Então, é uma coisa difícil que a gente também tem que treinar. Vamos começar nos perdoando. Muito importante. Bem lembrado. E esse equilíbrio físico-psíquico aí, hein, Alba? Não, menina. Onde a gente tem que equilibrar o nosso corpo, a nossa mente, né? As doenças psicossomáticas, né? Então, se minha mente não está boa, meu psicológico não está bom, vai adoecer, né? E como eu vou sair disso, né? O próprio Divaldo conta a história daquela mulher que encontrava com ele uma vida inteira durante as suas palestras, sempre encontrava e seguia ele e falando para ele, seu Divaldo, eu sou muito imperfeita, um dia eu ainda vou ter um câncer. E ela sempre falou isso. Gente, e no final da vida... Ela teve o câncer. Ela teve o câncer. Ela desenvolveu, chegou, não falei para o senhor, aí ele falou, mas eu não te falei também que você ia desenvolver esse câncer. E a palavra, ela tem força, né? Pois é. E aí a gente vem com a doutrina e se pergunta, mas espera aí, ela programou? Nem sempre. Nem sempre. Isso é doença psicossomática. Ela vai passar por ele porque ela mereceu, mas é uma aflição atual. Não é uma aflição anterior. Quer dizer, ela não programou e agora sim, entra na programação das próximas encarnações. E ela falou, ela traiu aquela energia para ela, ela colocou aquilo nela, já não tem como, né? Porque tem estudos magníficos, eu dei uma olhada por cima, não pude aprofundar, do poder da vibração, do som. A Lili, que mexe o tempo inteiro com música, sabe disso. E a palavra também é uma música, é um som, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa repete isso como se fosse um mantra. E o mantra você repete tentando conseguir esse equilíbrio aí que a gente está falando, né? Então, se você repete aquilo, você acaba
concretizando, porque o som é vivo, né? Ele tem a influência. Ela manipula os seus componentes. E aí acaba né, tendo mesmo. Sério demais. Tudo é vibração, né? Tudo é vibração. Tudo é vibração. Nós somos energia. Nós somos um composto inteiro de energia que pode ser manipulada e mexida. Né? E o som, ele interfere muito nisso, né? É uma coisa interessante para a gente estudar. A palavra tem força, né? A gente fala. E aí nós poderíamos entrar, nossa, isso dá uma discussão, dá uma palestra. Isso. Porque quantas vezes em obsessão a gente fala, não use a palavra, porque os espíritos, às vezes, os superiores, eles conseguem alcançar o nosso pensamento. Mas os menos felizes, os inferiores, não conseguem. Então, quando você pronuncia uma fala, você atinge essa classe, essa categoria que está ao nosso lado o tempo todo, e nos influenciando das mais diversas formas. Verdade. E aí, quando você usa a sua palavra de forma errada, a sua vibração negativa está traindo exatamente... Você entra na vibração, exatamente, né? Aquilo que a gente está buscando. Então, cuidado com a palavra, cuidado com aquilo que a gente pronuncia. Exato. Né? Muito exatamente. Jesus e justiça. Jesus fez-se paladino da justiça equânime. E quanto que Jesus buscou por essa justiça? Justiça pelas pessoas abandonadas, pelos menos favorecidos. Ele se aproximava deles, independente do odor que elas exalassem, independente de qualquer coisa, da vestimenta, do perfume que usava ou não usava. Então, Jesus buscou essa justiça e essa lição aí, embora nós ainda tenhamos que caminhar muito para ser justos, a gente busca isso no dia a dia, mas parece que a gente ainda não sabe lidar muito bem com a questão da justiça. Então, nós temos que pensar nisso aí, né? A benevolência, o amor, procurar ser justo e procurar mesmo, porque não é fácil. Não é fácil, é muito fácil. Se alguém eu gosto faz alguma coisa errada, eu vou lá, não, isso vamos ajeitar. Agora, alguém eu não gosto, é uma justiça para ele. Né? Então, a gente precisa separar as coisas, ser impessoal. Para ser justo, é preciso ser impessoal. Isso. Né? Não tem como, né? Eu acho que a cena mais representativa de justiça em todo o evangelho do Mestre foi quando ele traz a mulher adúltera na roda dos grandes homens. Linda essa parte. Ele coloca aquela frase. Então, você percebe que ele está numa situação literalmente frágil, porque se ele toma uma atitude, ele quebra todas as leis, né, porque ela deveria ser apedrejada, e se ele toma outra atitude, ele quebra a lei do amor que ele defendia. Então, ele estava, de qualquer maneira, amarrado ali, numa situação sem saída, né? Exato. E ele usa de justiça. Né? Ele tem uma grande sacada, como é um grande filósofo, e coloca nas mãos de quem estava ali. Né? Vocês é que tem que responder, não sou eu, não. Exatamente. Então, isso é justiça. Né? Isso é justiça, isso é ser igualitário mesmo. Isso. Quer dizer, usa a justiça que você usa em você, usa nela agora, né? Se você está livre de pecado, joga aí a primeira pedra, né? Foi lindo. Foi lindo. E só Jesus mesmo vai ter uma sacada nessa. Eu ia ficar lá sem saber o que fazer. Nossa! E agora? Você fica no arroz, eles falam, meu Deus, não sei o que eu faço, não. Não tem jeito. Tem situações bem mais simples no nosso cotidiano, que a gente não sabe o que falar, o que fazer. Imagina a situação. E quantas vezes nós erramos nessas situações de fragilidade, que nós somos colocados à prova e a gente falha numa palavra mal colocada, num pensamento mal expressado, num gesto, numa atitude, porque a gente não teve essa grande sacada. Mas por quê? Porque a gente não está sintonizado. Exatamente. Né? Senão a ajuda vem. É o exercício. Se a gente tiver sintonizado, a ajuda vem. Ela vem de onde for, mas ela vem. Quantas vezes, né? Você está ali e depois você fala assim, nossa, não era eu que estava ali, porque se fosse eu tinha matado. Exato. E alguma coisa me segurou, porque eu estava sintonizado. Ou então, nossa, que ideia boa que eu tive. Né? Mas aí você pensa bem, poxa, eu jamais teria essa ideia. De onde que ela veio? A primeira coisa que vem na minha cabeça na situação, Deus me segurou.
Eu já pensava que assim, porque E foi, se né? Deus não tivesse me E segurado, eu nem sei, né? Então, e são frases muito características de todo mundo. Deus me segurou, foi Jesus, foi meu mentor, não foi eu. Mas Exato. foi eu. Eu me sintonizei, consegui sentir aquela intuição, recebi aquele recado e tomei a atitude E certa. executei. Então, Exato. fui eu e tenho parcela É. naquilo. Quando a gente está, por exemplo, mais propício, a gente lê um pouco mais o Evangelho, lê mais mensagens, querendo ou não, numa situação um pouco mais difícil, a gente vai conseguir, como a Lili falou, sintonizar mais com a espiritualidade amiga e conseguir, pelo menos, ficar calado, né, se for o caso, para não complicar a situação. Agora, se a gente realmente não faz uma prece nunca, não vai da sua religião, seja ela qual for, né? A pessoa está se distanciando realmente do evangelho, do propósito do Cristo, numa situação dessas, eu tiro por mim. Eu hoje e eu anos atrás, nossa, Deus não me segurava, não, eu ia mesmo. Né? Então, hoje, Deus está sempre segurando. E eu acho legal esses comentários, Alba, porque a gente está num curso de reforma íntima. Sim. As pessoas têm que perceber, como disse a Eliane, o auto-perdão, o autoconhecimento, a autocrítica. Elas têm que perceber a sua melhoria. Há anos atrás, eu agiria dessa forma. Hoje, não. Hoje eu consigo ouvir a espiritualidade. Hoje eu consigo escutar o meu mentor. Hoje eu consigo me policiar. Então, eu melhorei. Então, está fazendo efeito. Né? A minha religião, o meu propósito, o meu caminho está me ajudando de alguma maneira. Né? E eu sei que muitas pessoas que são os nossos frequentadores da reforma têm esse feedback, né? Têm esse retorno de sentir que está melhorando, que está valendo a pena, que é preciso continuar. E aí a gente continua, né? A gente tem força para continuar. Como a gente falou, a gente não vai mudar do dia para a noite, né? Mas aos poucos a gente vai trabalhando isso. Exatamente. Sim. Jesus e dever. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Aí cabe a gente parar e refletir qual o meu dever. Né? O meu dever para com a minha família, no meu trabalho, com meus amigos, com a sociedade. Né? O que é que eu posso fazer para melhorar o ambiente onde eu estou? Né? E ele fala, e o comportamento do homem que se esforça merece respeito. Né? Então, assim, é um desejo de renovação. E a gente precisa assim, impor renúncia e sacrifício, né? As meninas aqui sabem, faz 3 anos que meu pai sofreu um acidente, e eu tive que renunciar a muita coisa, principalmente no início, onde ele estava muito fragilizado, precisando de cuidados, para cuidar dele, né? É um sacrifício, né? E eu fiz com todo amor, faço, outras vezes for preciso, né? Mas teve gente que chegou para mim e falou assim, mas você também não pode viver só cuidando, cuidando do seu pai. Eu digo, mas ele precisa de mim. E eu não faço por obrigação, eu faço por amor, né? Não me arrependo. Hoje mesmo, mas na hora de chegar em casa já está lá, né? Para cuidar, né? A minha mãe não dá outra de cuidar muito dele, né? Então, sou mais eu, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Hoje eu preciso cuidar da minha família, vou cuidar da minha família. No trabalho, precisam de mim? Vamos lá fazer. Então, assim, a gente precisa realmente, em algumas situações da vida, renunciar a algo, fazer um sacrifício por alguém, e não é porque, vou fazer, é o jeito. Não, gente, a gente tem que fazer, né? Por amor mesmo, porque realmente a gente tem que agradecer. Eu falei para a minha prima, né? Eu agradeço a Deus por eu poder fazer isso por ele, porque se eu não estivesse aqui, eu achei uma grande sacada esse jeito que vocês montaram o estudo, porque ele realmente faz jus ao nome. Nós estamos trabalhando conceitos muito atuais e muito relacionados a tudo que a gente trabalha na reforma íntima, né? E o dever me lembra muito o asilo, quando a gente começou a fazer 10 anos antes, né? Já tem mais de 15 anos esse trabalho, que é a visita mensal ao asilo, né? Agora parou, mas quando a gente, no início, acontece no domingo. Domingo era um dia que todo mundo quer ir para o churrasco, quer ir para a família, quer fazer é o dia que você tem para descansar. O telefone tocava, você olhava na Bina, Carlos Gomes. Não vou atender. Não vou, é para ir para o asilo, é para ir para algum lugar. Eu não vou. Você está no meio do churrasco. Então aí vem Jesus e o dever. Né? Você vai atender? Presta atenção.
É domingo, mas é o seu trabalho espiritual, né? É a sua evolução. E aí você atende, oi, posso? Oh, tá bom. Leva o violão, sim, senhor. Então, você estava com o violão no churrasco. Você ia cantar um pagodinho lá, vamos cantar no asilo. Então, onde é que está o seu compromisso? A sua grande responsabilidade? E Jesus vai chegar para você e vai cobrar? Ele vai bater na sua porta à noite? Você não foi, hein? Não, gente. Que feiura, hein, Lili? Pois é. Quem é que vai cobrar? Aí é onde tem sempre essa frase, né? Nos livros, punição, castigo. Ué, onde é que vem isso? Sou eu mesmo. É a nossa consciência. E quando eu olho naquela Bíblia, e na hora que eu vi e detectei o nome, ali já vem a primeira cobrança. Quando você se coloca, não vou atender, eu não vou atender, ai meu Deus, se eu não atender. Ele sempre tem culpa, né? Você é o seu grande cobrador. Então, por isso nós somos julgados pela nossa intenção. Né? Essa é a melhor maneira de conciliar o dever. Coloca a intenção em tudo. Aí você vai fazer o dever de casa direitinho. E lembrar que o dever muda, né? Nós não temos o mesmo dever de quando éramos crianças, adolescentes, jovens, avós, né, Lili? O seu dever mudou, o da Alba está mudando, o meu também. Depois de aposentar, qual será o nosso dever? É a gente estar atento àquilo que é de minha responsabilidade, para executar o melhor que eu puder, né? Jesus e a alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Então, nós temos que estar atento aos nossos sentimentos. Não adianta querer enfiar esses sentimentos debaixo da cama. A gente tem que encarar o que é que eu estou sentindo, por que é que eu estou sentindo isso, e tentar resolver. Então, se nós não tomarmos cuidado, a tristeza realmente ela vai nos dominar e nos paralisa, né? Então, vamos começar a tomar providência com relação a isso. A hora que a tristeza começar a vir, põe uma música que você gosta, sai para conversar com alguém, nem que seja de máscara, dá uma volta na rua, recarrega as energias e volta. Então, nós temos que nos acostumar a pensar no bem e superar as lembranças más, porque sempre vem, né? As lembranças das coisas difíceis que você passou, elas sempre vêm. Mas não cultuar isso. A lembrança veio, você sente, mas deixa passar. Então, Jesus, ele sempre teve muita esperança em nós e continua tendo, né? Graças a Deus. Então, é a bênção da saúde e a dádiva da paz. É o que eu falo, a paz é tudo, porque você pode ter tudo nessa vida. Se você não tem paz, você não consegue estar bem em lugar nenhum. Então, a gente precisa buscar essa paz. E o que é que me traz paz? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Eu gostei muito dessa frase. Jesus cultivou a alegria da esperança. Então, assim, a gente precisa esperar os momentos melhores e, em busca disso, lógico, né, aceitado, vou esperar as coisas melhores. Não é assim, né? Mas com alegria, né? Não é com desespero, com tristeza, com choro, né? Tá ruim hoje, amanhã vai estar melhor. É só a gente trabalhar isso. A gente não pode ficar estagnado esperando que as coisas se resolvam. Então, Mariana falou, a bênção da saúde, a dádiva da paz e a alegria da esperança. Eu gostei muito dessa colocação da mentora. E Jesus foi extremamente alegre, né? Ele foi extremamente feliz. Ele ele colocava até as coisas mais tristes de forma suave. Né? A gente sempre coloca isso no Espiritismo porque tem aquele rótulo, né, do ortodoxo. Você está ali de gravata, fechado, e senhor... Não, tem que ser alegre. Você não pode confundir, né, e extrapolar. E aquilo virar uma palhaçada, né? A gente colocar uma coisa fora do contexto. Mas você expressar a sua alegria, trazer alegria para o movimento, para a doutrina, eu acho que é muito produtivo. Para a sua vida, né, Lili? No trabalho, porque isso torna a vida mais leve. Sim. Nós precisamos disso. E outra coisa é a esperança. Vamos procurar ter esperança, por pior que seja, por pior que esteja, a gente precisa esperar que as coisas melhorem, né? E confiar nisso. Olha a situação que a gente está, né? Pois Olha o momento que nós estamos vivendo
E se a gente não tiver um fiapo de esperança, a gente não sobrevive. Não sobrevive. Principalmente o pessoal que está mesmo na linha de frente, que está ali lidando o dia inteiro. Se você não vê, porque você está olhando de um lado morte, de outro lado dor, de outro lado tristeza, de outro lado... E aí não vem nenhuma corda, nenhuma tábua de salvação. Sobrecarga de trabalho, Sim. né, Lili? Está todo mundo muito É preciso cansado. ter esperança. É preciso ter. É e aí a gente vê vacina chegando, né? As pessoas duvidando. Nossa, mas uma vacina que foi feita em tanto... Gente, é uma pandemia mundial. Teve São esforços, cientistas né? do mundo inteiro voltados para o mesmo objetivo. Então é lógico que isso ia sair num tempo menor do que as demais. Exatamente. Não significa que ela não seja confiável. A H1N1, a vacina era 67% de eficácia, num tempo muito maior de preparo. E essa agora já alcançou 94%. Mas é um recorde, né? Não é? Então, se não confiar nisso, se você não tiver esperança, você não vai para frente. Exato. A gente fica eternamente, e aí vem o descaso, vem o cansaço, vem a segunda onda. Por que ela é maior? Por que ela vai ser devastadora? Porque o vírus já está instalado no Brasil, no país, no mundo, e as pessoas já estão cansadas. Exato. Sem esperança. Sem esperança. Não usa máscara. Aí descuidam, né? Descuida. É isso. Por isso a segunda onda vai ser pior. Por causa do nosso descaso e da nossa falta de esperança. É preciso ter esperança. Exato. É fundamental. Importantíssimo. E é preciso ter coragem. Próxima mensagem: Jesus e coragem. A vida de Jesus foi de constantes desafios, né? De Jesus e dos seus discípulos, das pessoas que vieram seguindo à frente também, né? A luta dele sempre em favor do bem, sempre agiu corretamente, né? Nunca se deteve, como a gente já citou aqui, a questão dos vendilhões do tempo. Foi preciso coragem para chegar ali e fazer. Ele fez tomar aquela atitude. Ele poderia ter sido preso, né? Enquanto aquele homem não sofreu. Tanto que a morte dele, né, foi por perseguição. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele ia passar, porque ele saberia, né? Ele não deixou de agir de forma correta e com coragem, né? Então, ela fala, ele fez-se voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Então, assim, Jesus foi esse, vamos falar ser humano mesmo, né? Que veio para mostrar que a gente, quando tem fé, a gente tem a coragem de seguir corretamente, né? A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Eu acho que essa frase, assim, também fecha muita coisa da gente olhar para nós, assim, eu tenho coragem para chegar, fazer aquilo que precisa ser feito, sem medo do que pode acontecer de errado, né? Eu tenho coragem para chegar, por exemplo, outros tempos eu não falaria aqui, né? Então, assim, foi preciso coragem, né? Coragem para assumir um compromisso, um trabalho novo, um trabalho voluntário em prol do próximo, né? É preciso realmente enfrentar e ir, né? Nós temos dentro de nós os nossos valores morais. Então, a gente Não dá para a gente comparar os nossos gestos de pequena coragem com um de Jesus. Não, a gente já falou isso várias vezes. E é sempre bom frisar. Poxa, ele deixou Judas dar o beijo da morte, que ele iria, ele sabia o que ia acontecer. Ele avisou Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro teve que ter coragem para negar. Porque um discípulo, um apóstolo do mestre, ele foi covarde. Não, ele teve que ter muita coragem para negar. E depois para assumir tudo aquilo. E para voltar e fazer tudo diferente. Paulo, que era o grande perseguidor do mestre, teve que ter muita coragem para cego ver aquela luz e a primeira coisa que ele fala é de trabalho. O que o senhor quer que eu faça? Né? Então, e aí a gente paga esse balanço, né? Nossa, mas as minhas pequenas atitudes aqui não demonstram que é isso. Tem que ter muita coragem para encarar um vírus como a gente está encarando na área da saúde, como a Eliane está fazendo. Tem que ter muita coragem para largar serviço, estudo, para cuidar de um pai.
enfrentar uma live, enfrentar uma gravação de palestra. Às vezes eu tenho as minhas limitações, meus medos. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para fazer tudo. Para acordar de manhã e sair para trabalhar, para viver, para estar reencarnado. É preciso ter coragem. Outra pessoa, eu sempre falo que teve muita coragem, é o Allan Kardec. Sim. Né? Aqui no Brasil, a gente tem exemplos, Chico, Eurípides Massalufi e tantos outros. Mas Allan Kardec, que iniciou essa doutrina, imagina chegar numa época onde a Igreja Católica ainda tinha muito poder, Livro dos Espíritos, né? Então, assim, foi uma coragem muito grande, né? Não se deixou abater. Se ele tivesse deixado abater, estaríamos aqui hoje falando sobre espiritismo, né? E Jesus já demonstrou essa coragem antes. Imagina quando apresentaram para ele o desafio de vir para esse planeta. Ele sabia tudo que ele ia passar, tudo que esperava, e, no entanto, ele encarou, né? Nós só falamos de grandes exemplos, né? E, infelizmente, a gente não vai poder falar de tantas outras, né? Jesus e decisão, vou só ler aqui, né? Lê, Eliane. O medo de assumir compromisso grave impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor. Infelizmente, a gente não consegue falar tudo, né? Mas vamos dar uma lida, e pelo menos a gente sabendo que trata o livro, né? Jesus e responsabilidade. Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo seu insucesso para outro, da condição de indivíduo social ou para os fatores e circunstâncias da sorte, do nascimento e até de Deus. Vai sempre culpar alguém, mas não assume o que é de nossa responsabilidade, né? Falta quantos? Falta 8, eu acho. Vamos só ler rapidinho. Só ler. Vamos lá. Jesus e revolução. Jesus, por ser um homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo. Jesus era um revolucionário. Jesus e posses. Eu gostei muito dessa frase que a mentora nos trouxe. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula e aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que ele supõe possuir, causa aflição pelo medo de perder o que acumula e ânsia de aumentar o volume dos recursos. Ou seja, ele é preso, né? E somente é feliz aquele que é livre. Jesus e tormentos. Os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Jesus e repouso. Jesus comentou que o Pai trabalha até hoje, e ele também trabalha. O trabalho é lei da vida, tanto quanto é o repouso. Aproveita a ocasião para descobrir-te, reconheceres-te melhor e identificar o que em verdade é indispensável. Não é que a gente não deva repousar, mas a gente não deve se tornar ocioso, né? Só repousar também não, né? Jesus e insegurança. Bom, aqui só para resumir, nós não estamos num planeta seguro em nenhum aspecto. A única segurança que nós temos é que nós vamos ter muitos desafios e vamos ter que correr atrás para tentar encarar esses desafios e sair da melhor forma. Isso mesmo. Jesus e sofrimentos. Quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou se criam que eles poderiam curar. A doença não é nada mais que um sintoma do desarrojo do espírito, né? Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Então, e a luta mesmo, né? Jesus e ingratidão. Ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Agora vamos para a última. Jesus e os inimigos. Os inimigos mais cruéis permanecem no nosso interior, que são o orgulho e o egoísmo.
e se disfarçam de acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los e aceitou a oferenda do amor como o recurso mais eficaz, né? E assim a gente finaliza. Caramba! Muito bom. E eu não gostei desse final corrido, não. Porque, Também não gostei, não. né, o pessoal fica reclamando. Sabe o que eles costumam falar? Eles costumam falar assim, não, pode vir numa outra quarta-feira, a gente continua. Mas eu queria pegar vocês numa live. A live a gente tem os comentários, a turma... Eles fazem a turma é muito legal. É interativo, a gente né? pode pensar em uma outra obra, né, Liane, mais para frente, e depois voltar Fica a um uma live. convite sempre, né? A Eli sabe que a gente sempre está atrás dela. Eu sei que ela está atolada de serviço, mas a gente sempre que pode cata ela por aí, né? E a Alba agora, o convite foi feito para a Alba em janeiro. Era presencial ainda, né? E a Alba já pegou assim, assustada. Falei, meu Deus, eu não sei. No final ela chama você, chama eu, chama todo mundo para ajudar. Não, e eu falei assim, eu digo, Lili, eu vou conversar com Jesus e ele vai dizer. Aí ela, não, ele vai aceitar. E aproveita e manda um abraço meu para ele. Manhã, estava do lado de manhã. Mas que mulher engraçada, quem é essa? Até parece. Não é? Mas foi um prazer recebê-las, foi um prazer. Olha, foi uma delícia a conversa. Eu acho que nós colocamos realmente Jesus na atualidade, nos conceitos mais atuais que a gente podia colocar. Acho que dá para fazer esse parâmetro real mesmo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, daquilo que eu trabalho, das minhas imperfeições, das minhas qualidades. Então, deu para a gente fazer, né, um fechamento bacana. Acho muito legal. Ficou muito bacana. Muito bom. A gente agradece, Lili, a oportunidade de estar aqui falando sobre Jesus, né, através da Joana de Ângelo e do Nivaldo, né, que psicografou a obra. É sempre muito bom falar dele. Muito bom. Como é que vocês querem fazer a prece final? Você quer fazer a prece? Eu faço a fundo para você, Helena? Eu acho que você podia tocar uma música, Lili. Estou com saudade. A gente agradece, Lili. É bom demais. Tá bom, então. Então eu continuo sempre agradecendo vocês, né? Coloco à disposição o nosso canal para que vocês sempre possam voltar, né? E participar da nossa reforma. Eu vou fechar o microfone seus. E vou abrir o meu para fazer a música final. Aí você abaixa o seu volume aí, Alba. Só um volume. Para a gente fechar com uma música. Conseguiu? As meninas estão tentando baixar o volume. Não deu certo? Não, então vai ter que ser no seu. No nosso fica mais fácil. Então. Agradecer a todo o pessoal que participou, a todo o pessoal que entrou aí para brincar nas lives, né? A gente deve estar ao vivo aí conversando. Então, nosso muito obrigado, nosso muito boa noite. E a semana que vem a gente prossegue. A semana que vem eu queria só dar um spoiler para quem está assistindo aí. Live ao vivo com a Mayumi, uma convidada super especial nossa, coordenadora do EMEC. A gente vai conversar um pouquinho sobre a minha cruz, no dia 23. E semana que vem, acredito que é a Karina. Então, Karina, semana que vem falar um pouquinho de Jesus. E no dia 23, a Mayumi traz uma live para a gente também sobre Jesus, qual é a minha cruz. O pessoal fica ligadinho aí. E aí, até o final do ano, a gente ainda tem mais coisas, né? Então, vamos lá, né? Suave embalo de uma vida, com voltas provas, se renova como
flor que quer se regenerar. Você não sabe o que mais virá. Sabe que o tempo a protegerá. Em torno de tantas escolhas, estradas para se trilhar. O que a vida tem de certo, o que de novo mostrará. Sente por dentro vontade de amar e de viver sorrindo, de se libertar. Siga os caminhos que escolhi, sem que me prendo ao que sou. Estou pronto para crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, fruto do tempo de existir. Me determino e vou lutar. Eu livre quero continuar. E na essência de viver e ser feliz, sigo o compasso da beleza de encontrar. Pois cada elo que eu faço e vivo me faz, ao sentir, muito aprender para continuar a aventura de sonhar, demais amar. Demais amar. Beijo para todo mundo. Até semana que vem, Tchau, pessoal. Obrigada, Eliane. Obrigada, Beijo, Alba. Obrigada a nós.